Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez na nossa Academia de Pregadores, estudando as lições de Escola Bíblica Dominical do currículo dos jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, do dia 8 de janeiro de 2023. O título da nossa lição é O Pecado sobre a Perspectiva do Deus que é Santo. Martinho Lutero disse uma frase interessante. Ele disse assim: se Deus abomina o pecado, como pode Deus viver com pecadores? E ele mesmo respondeu: é porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Infelizmente, algumas pessoas confundem a graça de Deus, a bondade da graça de Deus, com um Deus que tolera o pecado. Deus não tolera o pecado, não tolera o pecado. Deus habita com pecadores por causa da sua graça. Deus ama os pecadores por causa da sua graça. Deus perdoa os pecadores por causa da sua graça. Mas o pecado nos separa de Deus, desde o Éden. Desde o Éden é assim. Então, o que nós precisamos é entender que Deus é avesso ao pecado e precisamos realmente trilhar um caminho da comunhão. O texto principal da nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 11, e o versículo 27, que nos diz o seguinte: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu estou rindo, mas é trágico, na verdade, não cômico. Mas eu estou rindo porque Davi fez tudo. Davi, eu tenho assim um pesar no coração de falar dos erros de Davi, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que planejou, intentou fazer uma casa para a Arca da Aliança. Davi amava a Deus. Davi era um adorador magnífico, um salmista mavioso, maravilhoso. Falar dos erros de Davi, eu não gosto de falar dos erros de ninguém. E dos erros de Davi, um homem como Davi, muito menos. Mas por que eu ri? Porque Davi fez tudo e pensou, deu certo, deu bom, tudo tranquilo, deu bom. E aí o escritor vai relatar o que Davi fez e no final aqui ele fala, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Gente, quando algo que a gente faz parece mal aos olhos do Senhor, vai dar ruim. Vai dar ruim. Alguém teria que ter avisado Davi. Davi, fique esperto, porque Deus não se agradou disso não. Como diz o nosso comentarista aqui, o pastor Natalino, deu tudo certo, ninguém estava chamando a atenção de Davi, ninguém descobriu. Joabe não pôs a boca no trombone, Joabe não acusou Davi, porque Joabe sabia, né, o chefe do exército, sabia da situação toda que nós vamos tratar hoje aqui, e tudo tranquilo. Porém, essa coisa que Davi fez não pareceu mal aos olhos do Senhor. Aí pronto. Então, o que nós precisamos nos preocupar é com o que nós fazemos diante dos olhos de Deus. Como Deus está vendo isso? Qual é a impressão, qual é o sentimento de Deus diante disso que eu estou fazendo? Aí sim, isso é preocupante. Resumo da lição. Enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Quando a gente estuda a martiologia, que é a doutrina do pecado, no Antigo Testamento, principalmente, eu gosto muito de usar um autor de teologia do Antigo Testamento chamado Ralph Smith. E o Ralph Smith fala um negócio interessante em relação ao pecado. Ele fala que houve, com o passar dos anos, um arrefecimento de ideia do pecado.
O pecado deixou de ser traumático. As pessoas hoje chegam e falam assim, pastor, ora por mim porque eu estou com um problema. Eu falo, irmão, qual o problema que você está com ele? Ah, eu estou tendo um caso extraconjugal. Eu falo, não, irmão, isso não é problema, não, isso é pecado. Teu problema é que você está precisando de um dinheiro para pagar uma dívida, está com um problema de saúde. Jovens chegam e falam, pastor, eu estou com um problema, ora por mim. Eu falo, ora, irmão, qual é o seu problema? Eu estou tendo relação sexual com a minha namorada. Foi, não, isso não é um problema, não, isso é fornicação. Fornicação é pecado. As pessoas deixaram de ver o pecado como algo traumático. Agora, você já percebeu que todas as coisas na Bíblia giram em torno do pecado? Giram em torno do pecado. Foi por causa do pecado que Adão e Eva saíram do Éden, foi por causa do pecado que eles se esconderam antes de sair de Deus, foi por causa do pecado que Jesus Cristo veio para morrer. É por causa do pecado que nós vivemos essa complicação toda que a gente tem no mundo. Então nós precisamos compreender que o pecado é algo sério. E a Bíblia trata o pecado com muita seriedade. Então a gente tem que parar de tentar amenizar a coisa, entendeu? Tem um dito popular lá para os nossos lados de Minas Gerais que chama dourar a pílula. A gente tem que parar de dourar a pílula. A gente tem que entender a coisa como ela é realmente. Vamos lá. O texto bíblico da nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi, olha, eu até anotei isso aqui para comentar durante o corpo, né, do comentário da lição, mas eu já digo de uma vez, esse versículo 6, esse versículo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Olha só, Natã está contando uma história para Davi, uma parábola, nem era verdade. E Davi está ouvindo Natã contar e está ali vivendo aquele momento, vivendo aquela história. Quando Natã conta o que aconteceu, o cara era muito rico, o cara tinha de tudo. E ele resolveu pegar aquilo que o seu vizinho pobre tinha como coisa única para dar para um viajante que chegou na sua casa e preservar aquilo que ele tinha e ele podia tirar dos seus próprios bens. Davi ficou irado. Perceba que Davi tem um senso de justiça. Agora, por que esse senso de justiça de Davi não se acendeu quando ele perguntou quem era a mulher que se banhava e falaram com ele que era a mulher de Urias? Por que ele não pensou, opa, então deixa esse negócio para lá? Sabe por quê? Porque no momento em que os reis deveriam estar na guerra, ele estava no palácio. Quando nós estamos deslocados do lugar onde verdadeiramente devemos estar, ou seja, entenda isso profundamente. Quando estamos fora do centro da vontade de Deus, o senso de justiça que a gente tem para os outros, a gente não tem para a gente mesmo. Esse tem sido um problema de muitos cristãos. Tem um senso de justiça para o outro que não tem para ele mesmo, mas que o senso de justiça que a gente tem para o outro seja o mesmo senso de justiça e caia sobre nós com a mesma intensidade que a gente tem para o outro. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel.
e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus está falando, você não consegue entender o que eu fiz por você, você não consegue perceber o que eu fiz, você não consegue ter a ideia, a grandeza. Por que você não pensou nisso antes de cometer o pecado, Davi? O que mais que você quer? Eu te daria. Você é o homem segundo o meu coração, eu te daria. Era só você conversar comigo que eu te daria. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E aí Deus vai falar, porque você fez isso, eu vou tratar com você. O texto bíblico já nos deixa claro que Davi deveria, e ele teve oportunidade de tomar uma outra atitude, de ser outra pessoa nessa circunstância, nessa situação. E aí a gente vai perceber depois que a espada ficou sobre a casa de Davi. Davi sofreu muito. O menino que Betseba, a gente vai ver que durante a lição que Batseba engravidou-se, o menino morreu, aquele primeiro filho, que era o fruto, né, daquele ato sexual ilícito com Davi. Depois Absalão se levantou contra Davi, enfim. Davi sofreu, se arrependeu, para a glória de Deus, Davi se arrependeu, mas sofreu com algo que poderia ser evitado. Será que alguns sofrimentos que você está passando não poderiam ter sido evitados? Ai, pastor, mas agora o que eu faço? Tá, não faça de novo. Aprenda. Eu não estou aqui para te acusar também, para ficar jogando. Davi orou no Salmo 51 e disse, Deus, o meu pecado está sempre diante de mim. Aprenda com isso e permita que o Espírito Santo trabalhe essa área na sua vida através da santificação. Vamos lá, primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos lá, primeiro ponto. O pecado sobre a perspectiva humana. Primeiro parágrafo, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Perceba que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele é homem, ele peca também, ele comete falhas. O pecado do rei foi deliberado, isso é terrível, quando o nosso coração está deliberado para o pecado. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com a ociosidade. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o pecado foi deliberado. O que é deliberar? É querer, é se esforçar para isso. Gente, em nome de Jesus, que o pecado seja na nossa vida um acidente de percurso, um erro. Então, somente, tem gente que planeja, se esforça, investe para pecar, investe. Tem gente que ao invés de investir para não pecar, investe tempo, dinheiro para pecar. Começou com a ociosidade. A ociosidade é pecado. Eu não estou falando do ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? Quando eu resolvo tirar um tempo de descanso. Depois, o olhar lascivo, concupiscência dos olhos, olhar lascivo e imprudente. Depois, um planejamento para o ato. E, enfim, o adultério consumado. Tiago nos ensina o que eu chamo de caminho do pecado. O pecado não acontece assim. Ai, pastor, quando eu assustei, eu já tinha feito. Não. Você não assustou, você já tinha feito. Talvez até aquele ato foi assim, algo que você assustou e tinha feito. Na verdade, você foi se envolvendo. Seu coração foi sendo tomado, conquistado, dominado. Há tempos. E aí tem coisas que a gente começa a praticar como hábito. E quando a gente assusta, a gente caiu. Mas, na verdade, a queda mesmo não foi ali. Agora, ali foi só a consumação do ato. Nós precisamos vigiar o nosso coração, cuidar da nossa vida. Vigiar o nosso coração. O nosso coração é mau e nos trai. Nós precisamos, e isso ocorre, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que acenda um sinal de alerta. Sabe aquele sinal de radar? Aquele sinal desse jeito, aquela campainha assim? Nós precisamos que o Espírito Santo, quando a gente estiver se aproximando do pecado, ele acenda um sinal de alerta na gente. Porque senão nós infelizmente vamos cair. Segundo parágrafo do primeiro ponto, cuidado com aquilo que parece inofensivo. É o que eu estou acabando de dizer. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Estão fazendo pequenas concessões. Que é uma palavra de alguém que já viveu um tempo suficiente de vida para aprender algumas coisas. Não faça pequenas concessões. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Ah, não, mas isso não tem problema. Isso é um pequeno detalhe. É preciso ser radical. Não se esqueça disso. É preciso ser radical. Esse termo radical com o pecado. Nesse aspecto, é preciso ser radical. Você não pode brincar com o pecado. Você não pode acariciar o pecado. O pecado não pode se tornar o seu animalzinho de estimação, de forma alguma. Davi deveria ter feito isso. Terceiro parágrafo, os planos de Davi para encobrir. Davi teve plano 1, plano 2, plano 3. Ele olhou para a mulher falar, viu? Primeiro, repito o que eu disse no início aqui. Primeiro, no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, ele não saiu. Tem gente que quer guerrear quando não precisa e quando precisa ele não quer sair para guerrear. É gente que está fora do tempo, não conhece o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, qual é o seu tempo agora? A gente tem que aprender a conhecer
o nosso tempo, ok? Primeiro lugar. Aí ele não foi, viu Betseba, estava lá andando nas varandas do palácio, ocioso. O exército está guerreando e Davi está aqui, ó, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Ele deveria estar pelo menos orando pelo exército que estava guerreando em função dele. Já estava ocioso. Onde que a mente de Davi estava nessa hora? Aí viu a mulher se banhando. Mandou perguntar quem era aquela mulher. Falaram com ela, ó, é filha de fulano e tal, a mulher de Urias. Ele já tinha que sair fora. Davi está com a mente tão vazia que aquilo entra na mente, envolve a mente dele. Ele chama a mulher, se deita com ela, o marido da mulher está na guerra, aí a mulher manda dizer, dias depois que estava grávida, aí ele manda trazer o marido dela da guerra, aí plano 1. Vou trazer o marido dela da guerra e ele vai ter uma relação sexual com ela e o filho vai ser como dele. Aí ele não foi. Plano 2, não, então vamos dar uma bebida para esse camarada. Chamou e bebedou o camarada e tal, agora vai. Aí ainda assim ele não foi. Plano 3, põe o camarada na frente do exército. Deixa ele, quando os inimigos chegarem, afastem-se e deixa ele morrer. O camarada morreu sem nem saber por que morreu. Ele morreu para dar liberdade para Davi pecar, sem nem saber. Segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre o pecado sob a perspectiva divina. Primeiro parágrafo. O pecado é algo desagradável a Deus. O que é algo desagradável? Sabe quando você sente um cheiro desagradável? Você fala, nossa, um cheiro ruim. É algo que desagrada. O que é algo desagradável? Que causa ânsia de vômito. É algo que desagrada. Deus sabe ver e avaliar as coisas. Deus sabe ver e avaliar as coisas. Precisamos ter cuidado, porque Deus vê e avalia. Como Deus está avaliando aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo. Segundo parágrafo. Não estava tudo bem. Para Davi parecia que estava tudo bem. Parecia que estava tudo tranquilo. Pecou, ninguém falou nada, ninguém estava cobrando nada dele, nem Deus ainda tinha falado nada. Parece que estava tudo bem, mas para Deus não. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Todo pecado, eu notei aqui, ó, precisa ser tratado. Não está tudo bem. Todo pecado precisa ser tratado. Terceiro parágrafo. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Se Deus não confrontasse Davi, Davi faria outra vez e outra vez, outra vez e outra vez. Tudo que Deus fez foi por amor e não para envergonhá-lo. Deus não queria envergonhar Davi, mas Deus precisava tratar Davi. E Deus faz isso, então, por amor. Terceiro ponto da nossa lição, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Primeiro parágrafo, o julgamento de Davi. Davi tinha senso de, é o que eu falei, ó. Davi tinha senso de justiça. Por que não pensou nisso antes de pecar? Quando Natan contou a história para ele, ele falou: esse homem tem que morrer. Ele nem sabia que era ele mesmo. Segundo parágrafo, a confissão de Davi. Se Davi cometeu o pecado, se ele não se arrependeu enquanto Deus não confrontou ele, mas Davi tinha um senso de arrependimento, ele tinha uma capacidade de arrependimento que ninguém mais tem. Davi faz uma confissão diante de Deus, no Salmo 51, ele se arrependeu aqui mesmo em 2 Samuel, capítulo 12, ele fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Samuel falou, seu pecado foi perdoado, só que a espada vai ficar na sua casa. Terceiro parágrafo, o arrependimento sincero de Davi. O Salmo 51 mostra Davi dizendo a Deus, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos eram maus. E eu pequei porque em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não tem a síndrome de Adão, síndrome de Eva, não. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, a serpente me enganou e eu comi. Davi assume a responsabilidade. Ele diz, eu pequei, em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, faz uma coisa, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação para que goze os ossos que tu quebrastes. Davi pede isso, Davi pede isso. Ainda bem
que Davi se arrependeu. Que eu e você possamos nos arrepender de todas as falhas que nós cometermos. Primeiro, que essas falhas sejam falhas e não pecados premeditados, mas que nós nos arrependamos, porque Deus sempre está pronto a perdoar. Deus te abençoe, sinta o perdão de Deus na sua vida, seja livre em nome de Jesus. Peça perdão a Deus por aquilo que você precisa, Ele está sempre pronto a te perdoar. Um abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.